Fala, turma! Bom, na semana passada eu fiz um vídeo explicando para vocês a diferença entre cassação e suspensão do direito de dirigir. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui, assiste para que você entenda qual a diferença entre a cassação e a suspensão do direito de dirigir. E naquele vídeo eu farei um vídeo específico de cada uma delas para explicar detalhadamente para vocês, tá? Então é o que eu vou fazer agora. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a suspensão do direito de dirigir. Tá? Então vou tentar ser bem didático aqui para que vocês entendam exatamente como funciona essa suspensão, tá? Bom, se você ainda não me segue, clique aí, né, se inscreva no canal, me adicione no seu Instagram para que você receba informações quase que diárias, né, sobre trânsito, tá? Meu Instagram é @alexalves.adv. Meu nome é Alex Alves, sou advogado especialista em direito de trânsito, tá? Bom, então vamos lá. Suspensão do direito de dirigir. Então, levando em consideração que vocês já sabem o que é essa penalidade prevista no Código de Trânsito, tá? Então, quando é aplicada essa suspensão do direito de dirigir, existem algumas situações. Então, a primeira situação é com relação ao acúmulo de pontos, tá? Então, conforme você acumula pontos no seu prontuário de motorista, ao chegar em determinada quantidade de pontos, essa suspensão ela é aplicada. E também existem alguns artigos no Código de Trânsito cuja penalidade prevista já é a suspensão, então independente da pontuação, tá? Então veja só, duas situações. A primeira situação, quando você acumula uma quantidade de pontos, que eu já vou explicar, e a segunda, quando você comete uma infração que já prevê no próprio texto a suspensão do direito de dirigir, tá bom? Bom, por exemplo, dirigir alcoolizado. Né? O condutor que comete essa infração prevista lá no artigo 165 do Código de Trânsito, naquele dispositivo já vem a previsão específica de suspensão do direito de dirigir. Então, independente, a carteira dele não tem nenhuma pontuação acumulada, mas só por essa infração já prevê a suspensão do direito de dirigir daquele condutor, tá? Então, esse é um caso. A questão da pontuação, que é o segundo caso, bom, se você está aqui até agora, já deixa seu like aí se você não deixou. A segunda situação, que é a situação da pontuação, nós temos três graduações de pontuação para que você receba essa suspensão. Então, presta atenção. Se você cometer duas infrações gravíssimas, quando você somar 20 pontos é aplicada a suspensão. Então, 20 pontos quando o condutor tem no prontuário duas gravíssimas, tá? Duas gravíssimas. 30 pontos caso o condutor só tenha uma gravíssima no prontuário dele, tá bom? Então, duas gravíssimas, 20 pontos, suspende a sua carteira. Uma gravíssima, 30 pontos, suspende a sua carteira, tá bom? Se você não tiver nenhuma gravíssima, só infração grave, infração média, infração leve no seu prontuário, para suspender a sua CNH, precisaria de 40 pontos. Então veja que é bastante ponto, né? Flexibilizou muito essa questão da suspensão. Então veja se vocês entenderam a regra. Quando se aplica a suspensão? Recapitulando. Quando você comete uma infração que o próprio Código de Trânsito já prevê suspensão, como dirigir alcoolizado, praticar racha, por exemplo, fazer malabarismo com a moto, conduzir a motocicleta sem capacete, esse tipo de infração, tá? Suspensão na hora, independente de pontuação. Pontuação, 20 pontos quando você tem duas gravíssimas, 30 pontos quando você tem uma gravíssima e 40 pontos se você não tiver nenhuma gravíssima. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido quando se aplica essa suspensão. Num outro vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou explicar tempo de suspensão e como você faz para resolver esse problema quando você tiver com a carteira suspensa, tá bom? Se você gostou do vídeo, já dá um like aí, já deixa aí a sua curtida, me ajuda bastante. Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.